No vídeo de hoje, vamos falar sobre como Kuririn se sairia contra o exército Viltrumita. Será que ele conseguiria derrotar todos os Viltrumitas sozinho? E no Shizu, como ele conseguiria lidar com Drag, Conquest, Anissa, Nolan e também o Mark? Será que o Kuririn consegue dar conta deles? Bem, vamos ver agora nos próximos minutos e segundos do vídeo. Eu sou o Peso Mosca e hoje o vídeo é combate. E o combate não será na cama, mas sim será no espaço, na Terra e em todo o planeta, para que haja caos e violência dos Viltrumitas e também do Kuririn, o Calvão de Cria. Bora lá! O Kuririn é um personagem muito subestimado no universo de Dragon Ball, mas ele é incrivelmente interessante quando se é analisado a fundo. Ele é o terráqueo mais forte da Terra, superando Tenshinhan e também Yantia, se é que o Tenshinhan pode ser considerado um terráqueo, já que ele tem 3 olhos no rosto. Mas o Kuririn é considerado sendo superior ao próprio Mestre Kami. E o Mestre Kami é quem disse isso. E no tempo de Dragon Ball clássico, o Mestre Kami podia destruir a Lua com um simples Kamehameha. Já em Dragon Ball Z, logo no início do arco Saiyajin, o Kuririn conseguiu enfrentar o Nappa e acertar alguns bons golpes nele, que foi capaz de empurrá-lo para trás. E o Nappa era capaz de resistir a golpes de níveis cidades e cidades grandes e de grandes montanhas ou superiores, já que ele podia causar estragos de níveis continentais, já que ele era superior ao próprio Raditz. Mas o Kuririn, com sua técnica Kenzan, quase conseguiu partir o Nappa ao meio, se não fosse o aviso do próprio Vegeta, que achou a técnica extremamente perigosa. E o Kenzan já teve também um feito interessante, que foi partir a cauda do Freeza ao meio. E o Freeza, naquele tempo, ele estava em sua segunda forma de combate, se me lembro bem. Por favor, digam aí nos comentários se estou ou não correto quanto a isso. O Kuririn, no arco de Namekusei, já era superior ao Vegeta da saga Saiyajin em questão de poder, sendo confirmado como tendo nível de poder de luta perto dos 75.000 em PDL, o que seria superior aos 18.000 de poder de luta do próprio Vegeta. E isso já é capaz de destruir um grande planeta, já que o Vegeta com 18.000 de poder usando o Garlic Gun podia destruir toda a Terra, segundo ele próprio, e ele estava com intenções de destruí-la para matar Goku e toda a raça humana que estava ali, porque eu mesmo estava furioso demais por estar tendo dificuldades com um simples Saiyajin de classe baixa, como se o Vegeta não fosse extremamente puxa no exército do Freeza ali na época, não é? Já no torneio do poder, o Kuririn não mostrou grandes feitos como seus compatriotas guerreiros Z, mas ainda em Dragon Ball Super, o Kuririn conseguiu enfrentar os soldados do exército Freeza em A Vingança de Freeza, quando ele veio para se vingar de sua derrota em Namekusei, farmando aura mostrando a forma do Freeza dourado. E o Kuririn conseguiu enfrentar um enorme número de soldados do exército do Imperador do Universo. E lá na saga de Granola, acredito eu, se me lembro bem, ou na saga Moro, não me lembro ao certo, mas o Kuririn afirma que treinou, ele voltou a treinar
e ficou mais forte após o torneio de poder e também a invasão do Freeza, já que essas batalhas ativaram o seu sangue por combate e então deu a ele a boa e grande vontade de treinar novamente. Então podemos cravar aqui que o nível de poder do Kuririn nesta etapa de Dragon Ball Super seria talvez um pouco superior a planeta, podendo destruir planetas um pouco maiores do que a Terra, mas ainda em grande dificuldade, porém sendo um terráqueo de nível extremamente forte. Agora, em questão de velocidade, os maiores feitos do Kuririn são enfrentando o exército do Freeza, alguns soldados e também os antigos Saiyajins e os antigos guerreiros da saga de Namekusei. O Kuririn já é superior à velocidade da luz, já que na época dos Saiyajins, os disparos de energia do Piccolo podiam alcançar a Lua e destruí-la, e personagens eram capazes de reagir a este ataque que possui a velocidade superior à relativista. E o Kuririn hoje é mais rápido e poderoso do que esses personagens da época, alcançando a velocidade de FTL ou MFTL, que é centenas de vezes acima da velocidade da luz em combate. Ele também consegue, uma habilidade que eu esqueci de mencionar, cegar os seus oponentes com um ataque de luz que cega os seus inimigos. E o Kuririn foi capaz de acompanhar o Goku criança, que reagiu a esse ataque no passado do Tenshinhan, o que é algo espantoso e que supera a velocidade da luz em façanha. Já os Viltrumitas todos conhecem os feitos mais poderosos deles em combate. Um Viltrumita, Nolan, Mark e Allen juntos foram capazes de destruir um planeta. E bem, eles também são capazes de atravessar grandes distâncias estelares em velocidade de voo. Porém, os arquivos e também os databooks de Invencível colocam eles apenas como na velocidade da luz ou um pouco superior em combate, não tendo eles a mesma velocidade em combate igualada à velocidade de voo deles em linha reta. Então, podemos colocar que a velocidade de voo deles é na classe de MFTL, porém a velocidade de ataque, a velocidade de combate está na velocidade da luz. Já em questão de resistência, eles são incríveis. Eles conseguem lutar mesmo com tripas de fora do corpo ou com metade do cérebro afetado. E também podem lutar, os Viltrumitas mais fortes conseguem lutar um contra o outro dentro do Sol, como vimos com o Mark contra o Trek. Eles lutaram dentro do fucking Sol por alguns minutos e o Mark venceu a batalha e sobreviveu para contar esta história. Com os feitos mostrados, o correto aqui é quem é o mais forte, quem é o mais poderoso. E bem, o mais poderoso é o Kuririn. Os Viltrumitas, eles precisam de ajuda e apoio de outros dois pessoas tão fortes quanto ou mais fortes para conseguir destruir um único planeta. Enquanto Kuririn poderia fazer isto sozinho com o seu Ki, a energia do uso do Ki. Então, em questão de poder destrutivo, ele é maior do que os Viltrumitas como Treg, Mark e etc. Já em questão de velocidade, talvez eles estejam equilibrados. Mas eu acredito que não, porque o Kuririn em velocidade de combate é MFTL, ele é mais rápido do que a velocidade da luz, enquanto os Viltrumitas apenas estão na velocidade
da luz ou um pouquíssimo superior a isto. Então, o Kuririn também teria vantagem em questão de artes marciais. Ele é muito mais técnico como lutador, enquanto os Viltrumitas usam bastante a raiva e a força bruta como apoio em seus estilos de combate. Ele também poderia cegar os Viltrumitas mais fortes e destruí-los com um simples ataque de energia do Ki ou o próprio Kienzan, que consegue afetar seres de nível superior a planetário em resistência. Então, o vencedor desta batalha do Kuririn contra Treg, ou os Viltrumitas mais poderosos, é o Kuririn.